Bom dia, meninos e meninas. Bem-vindos a mais uma aula de topografia comigo. Ele mesmo, Leonardo Alckmin, o professor de vocês. Galera, é o seguinte, não tem ninguém presencial, então vou deixar uma aula gravada para vocês. Quando vocês tiverem tempo, por favor, assistam a aula, né? E todas as outras. Mandem dúvidas, mandem comentários e tudo mais que vocês precisarem, tá bom? Hoje a gente vai introduzir o último assunto sobre planimetria, que é o cálculo de áreas. E aí eu vou deixar uma atividade assíncrona para vocês fazerem de pesquisa, para a gente trabalhar no modelo de aula invertida, como funcionou um pouco antes. A gente vai estudar essa temática e debater um pouquinho na outra aula. Eu entreguei a nota dos primeiros exercícios de vocês, fiz as revisões, deem uma olhada. A única coisa que perdeu ponto aí é a galera que atrasou um pouco, tá bom? O resto em geral, foi bem tranquilinho. A segunda lista eu ainda não acabei de corrigir, mas estou pensando em deixar gravado para vocês a resolução dos exercícios, que eu acho que teve alguns problemas aí na hora de pensar, né, em usar as fórmulas da topografia. Na verdade, não é bem usar a fórmula, né? Entender o conceito e o que a gente está trabalhando. Eu soltei para vocês na aula passada, deixei o tempo, né, para vocês dedicarem para começar a pesquisa do seminário. A gente também tem um projeto para apresentar, vocês podem usar as mesmas duplas, e eu vou deixar a instrução logo embaixo. O prazo para entregar o seminário, né, é até o final do semestre, então vai ser a nossa última aula, sendo que o semestre acaba no dia 23 de setembro. E nessa mesma lógica, com as mesmas duplas que vocês já me passaram, eu gostaria que vocês desenvolvessem o projeto de topografia. O que é o projeto de topografia? O projeto, ele não é como seminário. O seminário, vocês vão buscar uma fonte de informação, uma notícia, um artigo interessante, do tempo mais moderno, né, de 2019 até o 2021. Se não conseguir de jeito nenhum, pode ser um pouco mais antigo, mas vamos tentar encontrar umas coisas mais modernas, né? A gente tem bastante coisa legal aí para a gente buscar e entender das aplicações da topografia. Então tá, vou falar um pouco do seminário, falar um pouco do projeto. O seminário, como é que ele vai ser entregue? Tem a parte escrita e tem a parte oral. Como tem a parte oral, é uma parte síncrona, que eu vou ter que avaliar vocês ao mesmo tempo em que vocês estiverem apresentando. Então a gente tem que marcar um horário. Ah, Léo, no horário da aula não dá. Não tem problema. A gente marca data e horário e eu vou assistir a apresentação. Os colegas que puderem também assistem. Senão a gente deixa gravado, igual a gente deixa as aulas para eles assistirem depois. Eu preciso que vocês organizem o cronograma de trabalho de vocês sobre o seminário. Não é para a semana que vem, é para daqui a quase 2 meses. Então é 1 mês e 3 semanas praticamente, é tempo demais. Por que eu quero que vocês organizem? Porque vai ter um tópico a mais, além daqueles itens normais de um relatório. A gente tem, né, introdução, objetivos, metodologia é pesquisa, né, entendimento, não precisa focar muito não. Discussão e resultado. O resultado de vocês, nesse caso, é a própria discussão. Afinal de contas, vocês estão fazendo uma revisão bibliográfica, uma revisão de um artigo, e está apresentando um estudo de caso. Então, na discussão, vocês podem pegar os tópicos dos autores mesmos e colocar a opinião de vocês, ou comparar com outras fontes. A parte escrita ela não precisa ser grande. Inclusive, texto grande não é legal, galera. Objetividade. No máximo 4 páginas, por favor. Se quiser escrever mais, pode, não tem problema, mas o que não é um TCC, é um relatório técnico, e eu preciso entender o que vocês entenderam daquilo que vocês estão apresentando. Tá bom? Então tem que ser sucinto. Por favor, tentem utilizar gráficos e imagens que sejam ilustrativos daquilo que vocês estão escrevendo. Referencie as fontes direitinho, se vocês usarem mais de uma fonte, né? Coloque os créditos dos autores verdadeiros, arrume a bibliografia, relatóriozinho técnico básico, capa, introdução, objetivo, metodologia e os resultados / discussão, tá bom? Além desses tópicos, eu quero que vocês coloquem um outro tópico chamado planejamento. O que é esse tópico de planejamento? Vocês têm 1 mês e 3 semanas para fazer esse trabalho. Eu quero que vocês listem, pode ser uma tabelinha de Excel simples, todas as atividades que vocês têm que fazer para desenvolver esse seminário. Atividade 1, pesquisa bibliográfica. Atividade 2, escolha do tema. Não, primeiro escolha do tema, depois pesquisa, né? Atividade 3, marcar pontos de dúvida. Atividade 4, entender temática X. Atividade 5, elaborar o esboço e o croquis do relatório. Atividade 6, preparar a apresentação oral. Atividade 7, ensaiar a apresentação oral. Atividade 8, entrega do relatório / apresentação oral. Vocês podem listar todas as atividades que vocês acreditam que vocês precisam para desenvolver esse relatório. Estou deixando livre para vocês entenderem como é que funciona essa lista de atividades.
Além disso, eu quero um prazo de cronograma. Ah, Léo, não sei a data certa, não tem problema. A gente tem que estipular um prazo para cada atividade. Então, ó, escolha do tema, dia tal. Pesquisa bibliográfica, do dia tal a dia tal, semanas tal. Fazer a confecção do esboço do relatório, dia tal e dia tal. Então, ó, 3 colunas do Excel. Atividades, prazos, né? E eu vou acompanhar esses prazos, tem que ser me entregue para mim. E a última, prioridade. Vocês vão colocar para mim qual que é a prioridade e a urgência daquela atividade. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento do trabalho, vocês vão atualizar essa planilha. E toda vez que vocês fizerem uma atualização nelas, manda para mim, que é super legal acompanhar isso. Então, ó, na apresentação do trabalho hoje, ela não é urgente, mas ela tem que ter uma certa prioridade. Qual prioridade? Baixa, alta, média, e vocês vão classificando as atividades de acordo com prioridades e urgência. Por quê? Porque quando vocês forem trabalhar no mundo profissional, vocês têm que organizar as suas atividades. Eu fico falando para vocês, assistam às aulas, façam os exercícios, adiantem seus trabalhos, e no final das contas a gente chega lá no final e a gente não tem a entrega no prazo que a gente estabeleceu. Então a gente vai organizar isso no seminário e no projeto. Eu quero que vocês coloquem todas as atividades que vocês precisam fazer para entregar o produto final, que é a apresentação oral e o seminário, o prazo que vocês estão propondo para estabelecer para cada atividade e os critérios de importância e urgência. Importância, qual que é a relevância disso para o trabalho? Às vezes não é tão relevante, é muito relevante, é médio relevante, é baixo relevante. E qual que é a urgência? Eu preciso entregar isso hoje ou tenho que entregar daqui a um mês? E aí, esse nível de urgência, vocês vão colocando os critérios, tá bom? Toda vez que vocês atualizarem essa planilha, mandem para mim. Gostaria também que, no meio do processo, vocês colocassem uma atividade chamada Conversa com o Professor Leonardo, porque eu quero ver o que vocês estão fazendo. Então, no meio desse planejamento do cronograma de atividades, tem que ter uma reunião síncrona comigo, qualquer horário mesmo. Então, assim, a gente marca um horário que vocês podem, que eu posso, 10, 15 minutinhos para eu ver como é que está o relatório, o que falta fazer. De preferência, no meio da atividade. Então, se vocês vão entregar o seminário antes do prazo, então a reunião nossa é antes do prazo. Se vão entregar no prazo final, então tem que ser até lá no meio do semestre. Beleza? Tranquilo? Estamos conversados? Eu espero que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura. Formatação, usa BNT, padrão lá, copia e cola dos TCC seus, aquele pincel de formatação, tá bom? Outra coisa, projeto de... como é que chama? O projeto de topografia. Eu vou até usar como exemplo o projeto dos meninos do semestre passado, que eu acho que ficou legal demais, e vocês podem tirar uma inspiração. O projeto de mineração, ele é um pouco diferente, tá bom? Deixa eu ver aqui, projeto e o slide. Vou até parar de apresentar. O projeto é igual a gente tinha conversado antes. A gente vai pensar em alguma atividade que a topografia pode ser útil para a comunidade em que a gente se insere. Janaúba, Porteirinha, Montes Claros, Verdelândia, Capelinha, onde vocês estiverem, vocês vão pensar assim, beleza, o que eu posso fazer com topografia para melhorar a área? Ou melhor, como um empreendimento, tá? Como que eu posso transformar essa topografia em um negócio? Então, assim, existem várias maneiras. A gente pode propor nivelamento de estrada, nivelamento das ruas da cidade, fazer um estudo de escoamento de água, inclinação das encostas, pode fazer um levantamento de uma área para a construção de alguma coisa interessante, como um parque municipal, uma área de camping, não sei o quê. No semestre passado, a gente teve 2 projetos, foram 2 grupos, né? Um deles propôs o estudo da inclinação de uma água em Janaúba, para que fosse colocada a rede de esgoto, para que filtrasse mais a água, diminuísse o nível de inundação quando tem chuva, que apesar da chuva ser baixa, quando ela vem, ela causa um estrago grande, né? E o outro propôs o levantamento topográfico de uma área de camping no Riacho Doce, né? Que lá não tem uma área de camping ainda. São coisas que a gente precisa fazer um levantamento topográfico. Então, eu vou mostrar o projeto, eu abri aqui o primeiro da área de camping. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou mais ou menos, ó. A apresentação dessa vez, ela não precisa ser no formato de relatório técnico. Eu quero que vocês façam num formato de projeto. E o que é isso? Um projeto é uma coisa que tem que chamar a atenção das pessoas. Você está entregando isso para o investidor, para alguém que vai investir no seu trabalho. Se for uma coisa muito chata, eu, pelo menos, não vou comprar nunca, e nunca vou investir numa coisa que for muito feia. Então, a ideia do projeto é que seja uma coisa bem apresentável. Ah, Léo, não sei usar o PowerPoint ou o slideshow do Google. Não tem problema, galera. Tem vários sites com slides e templates prontos.
O Canvas é ideal para trabalhar nisso, porque ele é simples, dá para usar no... Esqueci o nome disso, no browser, mas existem outros programas que vocês podem usar. Então, assim, fiquem livres para copiar com responsabilidade. O que é isso? Peguem um template da internet, se inspirem nele e transformem aquilo no seu trabalho. Vocês podem usar esses templates prontos para já dar uma repaginada na forma como é que vocês vão apresentar. A apresentação vai ser feita no modo pitch deck. O que é isso? Poucos slides, pouquíssimos textos, várias imagens e gráficos e ícones. Vocês vão me contar por que o projeto é legal, para que ele serve, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Meu objetivo de vocês nessa apresentação pitch deck, nesse slide, é me convencer a investir nesse projeto de vocês. E o projeto entregue tem que ter uma parte escrita, ele é simplificado. Ele tem um relatório de gastos, custos, de riscos, quais vão ser os benefícios, e aí vão estar listados todos num formato mais bonitinho, né, para a gente entregar. Então, a parte escrita do relatório, ela fica dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Parte escrita do relatório, ó. Esse grupo aqui fez da área de camping. Então, tem foto, tem umas coisas bonitinhas, um resumão do projeto, a introdução, o objetivo e a finalidade do projeto, para que serve ele, né? O diagnóstico, já que vai ser feito um levantamento, você vai me explicar por que a gente vai fazer isso, né? Qual que é o diagnóstico da área, o que tem lá feito e o que não tem. Simplificado, ó, as imagens. Aí começa a parte do projeto, né? O que vai ser feito na parte de topografia. O levantamento da área, a área marcada no Google Chrome, no Google Earth. Tem o cálculo da área, que a gente fez lá no Google, na planilha, é uma parte da aula de hoje. A justificativa, os problemas que vão ser enfrentados, como é que está a área. A descrição da atividade, as operações, o período de execução que vai ser feita a obra, o cronograma e uma distribuição orçamental. E depois os membros da equipe. Então, uma das coisas principais que a gente faz é principalmente planejamento, que é o cronograma, né? O orçamento, quanto que vai gastar, e o texto aí me convencendo. Cara, legal demais, dá para fazer. E o que é a apresentação pitch deck? É isso daqui, ó. Tem os slides, eles são simples, com pouco texto em geral, só para explicar o que é o projeto, com algumas fotos, tá vendo? A área de diagnóstico. Vai falar do projeto. Então, vocês vão me apresentar o projeto de vocês. Aqui a gente usou o método Gauss para cálculo de área, e tem lá como é que vai ser a operação e instalação. Reparem que é um bando de fotografia com pedaços da parte escrita para me convencer de que o projeto vale a pena para ser investido. Então, mais uma vez, o projeto também tem data de entrega até o último dia do semestre, mas adiantem-se fazendo nessas duplas de vocês. Eu vou criar atividade lá, mas é nesse formato, tá bom? Então, a parte escrita é mais simplificada, não tem todo esse referenciamento, essa referência técnica, científica, nem bibliografia, nem nada. E a apresentação pitch deck é uma apresentação simplificada. Belezinha? Estamos combinados? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me procurem. Então, seminário e projetos entregues. Espero que vocês se desenvolvam até o final aí do período. Beleza? Coragem! Então vamos lá, vamos falar aqui agora da última parte sobre planimetria. A gente falou de várias maneiras da gente fazer o levantamento das poligonais, dos ângulos externos, dos comprimentos dos lados, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cálculo de áreas, tá bom? O primeiro método, talvez o único que a gente vai usar hoje, é o método de Gauss. Por quê? Porque existem vários métodos para avaliar a área, né, de um polígono. Tem várias maneiras de calcular toda aquela área interna. Essa talvez seja mais fácil, é mais simples, é rápida da gente trabalhar, e por isso eu costumo mostrar ela para vocês. E aí, no final da aula, eu vou deixar como atividade que vocês pesquisem outros métodos e tragam para mim na próxima aula. Não precisa fazer relatório nem nada, é só trazer os métodos e explicar um pouquinho como é que eles funcionam, tá bom? Então lá, o método de Gauss é um método analítico, para quem estava com saudade aí de cálculo numérico, né? Método gaussiano, decomposição de matriz, essa coisa maravilhosa. O que eu preciso para definir a área no método de Gauss? Os vértices dos polígonos que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que saber exatamente coordenadas x, y de cada vértice desse polígono que a gente vai trabalhar, tá bom? E ele se baseia na soma e subtração de áreas de trapézio. Então, a gente tem um polígono, divide ela em áreas menores e soma e subtrai a área desses trapézios,
formados, né, pelos vértices projeção. Projeção é aquilo que a gente pega o pontinho e leva ele lá para o eixo X ou o eixo Y, tá bom? Como que a gente calcula a área de um trapézio? Geometria básica aí de novo, ó. A gente tem um trapézio, essa figura, né, que tem dois lados paralelos e dois lados inclinados. Não necessariamente com o mesmo ângulo. Mas a área é sempre calculada da mesma forma, ó. A gente vai usar a soma da base menor mais a base maior, ó, base menor mais base menor, vezes a altura, que é uma linha que liga as duas bases paralelas com ângulos de 90 graus. Então, é uma linha perpendicular às duas bases paralelas, tá bom? E aí a gente faz a medida desse comprimento aqui e divide por 2. Então, vai ser, no final das contas, ó, a base menor é o segmento AB, a base maior é o segmento CD, o segmento AD e o BC, eles são os lados inclinados, tá bom? Somos 2, então se aqui tem 5, aqui tem 15, dá 20. Vezes a altura, a altura aqui vale 8, então 20 vezes 8, 160, dividido por 2, 80 metros quadrados. A gente está trabalhando com área. Então é assim que a gente calcula a área de um trapézio. E esse trapézio, ele pode estar inclinado, as bases paralelas podem estar na vertical ou na horizontal, tanto faz. Só lembrar qual que é a base maior, qual que é a base menor e fazer o cálculo da altura, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou fazer no polígono? Quando a gente está trabalhando lá nas nossas figuras, a gente está trabalhando nas nossas figuras, ó, polígono do vértice 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tenta orientar sempre na direção do norte e do leste. Por quê? Porque é ali que a gente vai conseguir as nossas coordenadas planas retangulares, né? Coordenadas do TM em leste, coordenadas do TM em norte. Então, eu sei exatamente onde é que está cada ponto, consigo fazer os delta de todas as áreas dos polígonos. Então, a gente usa cada vértice desse polígono e puxa uma linha lá embaixo no eixo X. Ó. Vértice 1, puxou. Vértice 2, puxou. Vértice 3, puxou. Vértice 4, puxou. E vértice 5, puxou. Por quê? Porque agora a gente, ó, repara aqui, a gente criou vários polígonos aqui dentro. A gente tem polígonos que são trapézios, no caso, né? A gente tem um trapézio amarelo grandão aqui, a gente tem um trapézio verde grandão aqui e a gente tem um trapézio azul grandão aqui. Além deles, a gente tem um outro trapézio, que é esse bege aqui inclinado, e a gente tem um trapézio vermelho aqui embaixo. Qual que é a lógica para encontrar a área desse polígono? Não é somar todos esses trapézios grandes e subtrair esses de baixo? Eu não vou encontrar exatamente a área de cima? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Descobrir a área do trapézio amarelo, descobrir a área do trapézio verde, descobrir a área do trapézio azul, soma tudo e depois subtrai a área do trapézio bege aqui de baixo e a área do trapézio vermelho aqui de baixo. No final, a figura resultante, se eu recortar esses pedaços aqui, é o próprio polígono 1, 2, 3, 4, 5 que eu estou buscando. Então, é um método muito simples e muito tranquilo de calcular a área, né? Então, olha lá. A ideia vai ser o seguinte, ó, a gente tem aqui base menor, base maior. E aqui é a altura. Base maior, base menor. Altura. Base menor, base maior. Altura. Base maior, base menor, altura. Base menor, base maior, altura. Repara que aqui todos eles estão as bases na vertical, né? Então, todas aqui em vertical e a altura está aqui na horizontal. Como que fica as orientações aqui? Aqui as bases, né, são as próprias projeções no eixo Y, que aqui está representado pela direção do norte. Por isso que eu coloquei essas letras N1, N2, N3, N4. Ó, o lado aqui é uma medida N1. Ó, cadê? É essa medida aqui, ó, N1. O lado aqui, N2. O verde tem o mesmo N2. Depois tem o N3. O azul tem o mesmo N3. Beleza? Então aqui, ó, todos esses tamanhos aqui. E qual que é a distância aqui no eixo X? Não é a coordenada UTM-X? Então, ó, a coordenada aqui, o tamanho, é do ponto 2 menos o ponto 1. Aqui vai ser o ponto 3 menos o ponto 2. E aqui o ponto 4 menos o ponto 3. São esses pontos aqui, ó. Para eu saber o tamanho dessa base aqui, eu pego 2 menos 1. Para saber o dessa base aqui, eu pego 3 menos 2. Para saber o dessa aqui, na verdade não é base, né? É altura. Eu pego 4 menos 3. E desses aqui de baixo, eu vou fazer o 5 menos 1 e o 4 menos 5. Beleza? Então, ó, 4 menos 5 e 5 menos 1. É só ver as figuras. E aí eu vou somar todos esses trapézios grandes e subtrair esses aqui de baixo. E aí eu vou dividir tudo por 2.
para encontrar essa área, tá bom? Então, vou lá, base maior mais base menor vezes altura, base maior mais base menor vezes altura, base maior mais base menor vezes altura, menos a base maior mais base menor vezes altura, e aí eu tirei o de baixo aqui, o dividido por 2 lá para fora, tá bom? Então, no nosso caso aqui, ó, que a gente usou esse polígono aqui, como é que vai ficar? N2 mais N1 vezes a diferença do ponto 1, ponto 2 para o ponto 1, N3 mais N2, diferença do ponto 3 e 2, N3 e N4, diferença do ponto E4. Então, ó, aqui se a gente pensar em índices, né, vai ser o ponto mais o ponto anterior, vezes o ponto menos o ponto anterior. Então, aqui, ó, no eixo norte e aqui no eixo leste-oeste, tá bom? E aqui a parte de subtração, ó. N1 base maior mais a base menor, vezes a diferença da base aqui, ó, ponto 5, ponto 1. E aqui do 4. Essa daqui, ó, é uma outra fórmula que vocês vão deparar, que é uma maneira de escrever essa fórmula aqui de cima. Que às vezes a gente vai se deparar com polígonos muito grandes. Trabalhar com polígonos muito grandes vai ficar um pouco difícil para a gente, tá bom? E aí a gente acaba usando a fórmula. Se a gente escreve ele, ó, N1 vezes norte do mesmo ponto mais 1. Aqui é a propriedade distributiva dessa equação. A gente está distribuindo todos os termos e encontrando, ó. N2 vezes E2, N2 vezes E1. N1 vezes E2, N1 vezes E1. Então, no final das contas, vai ter todos os pontos, né, da parte dos pontos 1 até 5 e todos os nortes do ponto 1 até 5. Então, a gente tem um índice de 1, no nosso vai variar até 5, e aí, da forma distributiva, fica aqui, ó, o somatório total dos eixos leste vezes o ponto seguinte e subtração dos pontos norte vezes o ponto seguinte. Tá bom? Mas é exatamente isso daqui de cima, não preocupa muito com isso não. Se alguém precisar da demonstração, me avisa e a gente desenvolve ela lá para frente, tá bom? Então, ó, então tá, dividimos isso tudo em polígonos, achamos formas, maneiras de calcular a área, e agora nós vamos trabalhar com o método de Gauss, tá bom? O método de Gauss é o método daquela matriz, lembra que a gente multiplicava cruzado, multiplicava passado? Então, ó, a ideia é o seguinte, tem aqui um polígono, uma bandeirinha de... Opa, o que eu fiz aqui? Não tenho a menor ideia. Uma festa junina, tá bom? O polígono A, B, C, D, E, com as coordenadas da forma que estão colocadas aí, ó. A é menos 3 e menos 2, B é menos 1 e menos 4, C é 6 e 1, D é 3 e 10 e E é menos 4 e 9. Tranquilo? O primeiro passo é anotar os vértices do polígono irregular. A gente falou que a gente precisa de todos esses vértices. E qual que é a melhor forma de trabalhar com cálculos que a gente vai usar a fórmula em sequência? Excel, né? Então aqui, ó, pego aqui meus pontos A, B, C, D, E, coloco aqui coordenada em X, coordenada em Y. Espera aí que o cachorro tá mandando meu... Para, Cora. Aí anota lá, ó, coordenada do A, X e Y, coordenada do B, X e Y, coordenada do C, X e Y, coordenada do D, X e Y, em duas colunas com a indexação de cada ponto. Terceiro passo, repetir o primeiro ponto da última linha, que é o ponto A lá embaixo. Por quê? A gente não está falando que a gente está trabalhando... Cora, para. A gente está trabalhando com o ponto e o ponto sequente. Qual que é o ponto sequente do polígono aqui depois do E? É o próprio A. Como eu dependo dos pontos na sequência, do anterior e do próximo, então no caso aqui do E, o próximo ponto vai ser o A. Eu vou precisar repetir ele aqui embaixo para entender essa fórmula, para ficar mais fácil, tá bom? Cada um desses pontos representa um vetor, e todos eles estão contidos no mesmo plano. Que plano é esse? É o plano horizontal. A gente está falando de planimetria, tranquilo? Passo 4. O que a gente precisa fazer aqui no passo 4? Passo 4, a gente começa com os métodos gaussianos lá. A gente vai multiplicar a coordenada x de um ponto pela coordenada y do ponto seguinte, como na figura. A gente vai multiplicar aqui, ó, 3, o x de A vezes y de B, x de B vezes y de C. O que é isso que a gente está fazendo aqui? É essa parte aqui da soma. Na verdade, é o contrário, né? É o norte, é o... Como é que fala? É o y de um ponto vezes... Ó, aqui é o
Não, aqui é o x de um ponto vezes o y do ponto seguinte. É isso mesmo, eu falei bobagem, foi mal. X de um ponto vezes y seguinte. X de um ponto vezes y seguinte. É esse membro aqui dessa equação, ó. O x não é o eixo do leste, o y não é o eixo do norte. Então, ó, se o meu índice for 1, é o x de 1 vezes y de 1 mais 1, que é o y de 2. Então, ó, vai ser o x do primeiro ponto vezes o y do ponto seguinte. Então, isso daqui, ó. X de A vezes Y de B. X de B vezes Y de C. X de C vezes Y de D. Então, a gente vai anotando todas as multiplicações aqui, mantendo o sinal. Ó. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 1 vezes 1, menos 1. 6 vezes 10, 60. 3 vezes 9, 27. Menos 4 vezes menos 2, 8. Beleza? Depois, a gente soma todos esses resultados da forma como eles estão colocados aqui. O resultado nosso é 82. Anota esse resultado, porque esse resultado é esse termo daqui da frente, ó, desse produto aqui. E agora a gente vai subtrair pelo produto do norte de um ponto vezes o y ou o x do ponto seguinte. Então vai ser y de um ponto vezes o x do ponto seguinte, né? Ó, n de 1 vezes e de 1 mais 1, vezes e de 2. Então, n de 1 vezes e de 2 significa o quê? Y de 1 vezes x de 2. Então, vamos verter aqui, ó. Da coluna y, vem multiplicando para trás. Y vezes b e anota. Menos 2 vezes menos 1, 2. 4 vezes 6, 24. 1 vezes 3, 3. 10 vezes menos 4, menos 40. 9 vezes menos 3, menos 27. Anota a soma dos resultados, 38. E agora a gente faz o seguinte, o que a gente tem que fazer lá na frente? Subtrair os resultados da primeira pela segunda parte que a gente fez aqui agora. Então a gente vai ter, ó, 82 menos 38, que dá 82 mais 38. O nosso resultado aqui deu 120 para a área daquele polígono. Mas a gente tem que dividir por 2. Então a área do nosso polígono vai ser 60 unidades quadradas de área. Metros quadrados, centímetros quadrados, não sei porque eu não coloquei lá, né? Então, essa é a forma que a gente encontra a área de um polígono pelo método gaussiano. De maneira legal é porque a gente consegue usar o Excel, né? Então, peraí. Como que a gente faz para usar o Excel? Vamos lá. Excel, aqui. Então, a gente põe aqui, ó, ponto, X e Y. Vai anotando. A, B, C, D, E. Aí vamos anotar igual a gente fez lá no exercício, para vocês usarem o Excel. Ó. Menos 3. Deixa eu ver isso aqui. Menos 2. Menos 1, 4. 6, 1. 3, 10. Menos 3, menos 2. Copia o primeiro ponto. Ponto A. Então tá aqui, ó. Tá aqui bonitinho. Aqui estão os nossos pontos. E aqui estão os valores. Então, ó, primeiro termo. O que é o primeiro termo? É a soma dos produtos, né? Dessa coluna aqui, vezes essa coluna aqui. Oh, meu, deu errado. Ah, é porque, né, eu fiz uma bobagem aqui. Eu coloquei todos eles. Ah, eu não sei fazer essa fórmula bonitinha, não. Então, vamos lá. Esse vezes o de baixo, mais 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 esse vezes o de baixo. Então, deu alguma coisa errada. Por que deu errado? O que eu fiz errado aqui? 3 vezes 4, menos 1 vezes 1, 6 vezes 10, 3 vezes... Ah, ficou faltando... Aqui é 9. Tem que dar 82. E aqui é menos 4. Tchau. Então, é isso mesmo. A forma mais fácil de fazer isso, você pode fazer aqui, ó, dos pontos aos pontos. Ou, igual a soma, a gente trabalhando com uma soma, dessa coluna aqui até o ponto E, vezes essa coluna aqui até o ponto A.
O que isso aqui faz para mim nessa forma? Ele está fazendo a soma de esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Achamos o primeiro termo. Vamos achar aqui, ó, segundo termo. O segundo termo é o produto inverso. Então, a gente faz aqui, ó, a soma também. Esse vezes o de trás, mais esse vezes o de trás. Opa! Mais esse vezes o de trás, mais esse vezes o de trás, mais esse vezes o de trás. Enter. Olha lá, menos 38. Ou a soma dessa coluna aqui vezes essa coluna aqui até o ponto A. Olha lá, menos 38. Beleza? O que dá agora? O que eu preciso fazer? Área vai ser o quê? O primeiro termo, esse termo aqui, menos o segundo termo, dividido por 2, não é isso? Tá lá, 60 metros quadrados. Tá joia? E é assim que a gente faz no Excel. E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Por quê? Porque aí no final das contas, né, galera? É literalmente pegar... a gente pega uma coluna de x, y, uma coluna de x, uma coluna de y, e arruma a fórmula. 3 passos rápidos. Esse é o melhor método, porque ele é muito rápido, e a gente costuma conseguir achar essas coordenadas x e y com certa facilidade no nosso projeto. Tá bom? Existe uma fórmula ainda mais fácil do que essa. Claro que existe, sempre tem. Vou salvar isso. A fórmula mais fácil de todas, disparado, é essa daqui, ó. Mas essa aí a gente não vai usar, tá? Por enquanto. A gente vai usar na vida, mas a gente tem que aprender a calcular esse termo projeto. A fórmula mais fácil é essa daqui, ó. Google Earth. E abre o Google Earth. Demora um pouquinho para carregar. Existe o Google Earth Pro, ele é gratuito, todo mundo pode baixar como um aplicativo de computador, mas esse aí é o que está aqui esqueci o nome desse trem, gente. Na web, no browser. Ó, aqui é Janaúba, cidade de Janaúba aqui, ó. Não está marcando o nome dela, não. Pode confiar que é. Deixa eu ver se tem que colocar aqui. Cálculo de áreas. Não. Saiu. Aqui, ó. Estamos aqui em Janaúba. Pegamos a estrada sul aqui, ó, para Montes Claros. Vamos chegar aqui no Campus Janaúba. Ah, moleque, olha a gente aí. Ó que legal. Quem não sabia aqui que tem uma piscina maneira aqui no vizinho, hein? Organizar umas paradas lá. Então aqui está o Campus Janaúba. É uma excelente maneira da gente visualizar. Olha as linhas aqui dos paralelos. Aqui está me dando tudo em grau. Ó, repara aqui, ó, 43 graus e tal. O Google Earth Pro, ele consegue te entregar em UTM, que eu, pelo menos, acho mais interessante. Aí outra fórmula de calcular a área é isso aqui, ó, medidas de quê? Distância, metros quadrados. Metros quadrados, polegadas. Ou a gente vai fazer um desenho. Cadê meu desenho? Ah, tá aqui, ó, cálculo de área. Não. Ah, é porque eu já fiz os pontos. Deixa eu sair isso daqui. Fazer um novo projeto. Novo projeto. Criar um projeto. Entendi. Vamos lá. Nova funcionalidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Adicionar uma linha ou forma. Então, aqui, ó. Se eu adicionar uma forma, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Um ponto aqui e fechei a minha forma. Olha lá, título local, área, Campus Janaúba. Guardar. Essa área aqui, a gente consegue agora calcular ela, né? A gente consegue visualizar todas as propriedades dessa área e colocar um cálculo ali bacaninha.
Olha que legal. Ah, eu coloquei a medida diária. Então, ó, com a reguinha aqui, eu defini a minha área de trabalho. Olha que bacana. Uso a minha reguinha aqui e venho em cima da minha área. Um ponto aqui, 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 outro ponto aqui. Essa é a maneira mais fácil de calcular a área. Olha lá, ó, 74 metros quadrados. Vamos ver em quilômetros quadrados. 0,07 quilômetros quadrados em hectares. 7,49 hectares. Repara que cada ponto que eu mexer aqui vai me dar uma variação, né? Eu estou fazendo uma coisa meio avacaiada. Mas assim, quando eu quiser precisão, eu uso uma imagem aérea que eu tirei com um drone, vou no limite certinho, calculo lá, né? Todas as áreas delimitadas de construção, elas têm um shapefile, que é um arquivo para jogar aqui no Google Earth. Essa é a maneira mais fácil de calcular uma área de qualquer propriedade. Ah, Léo, preciso colocar um ponto aqui. Puxa para cá. Ah, quero colocar para lá. Vai puxando. Vendo que ele vai criando pontos no meio da figura e vai variando a área? E eu posso fazer o contorno dela da forma que eu entender que é melhor. Então aqui, ó, tem um pouquinho para baixo. Aqui também tem que vir um pouquinho para baixo. Esse ponto vem um pouquinho para baixo. Esse ponto aqui vem todo para cá. Aquele ponto ali está meio errado, né? Então vamos entrar com ele aqui para dentro. Esse ponto aqui também está muito fora, vamos com ele para cá. Esse ponto vem para cá. Então, ó, estamos melhorando a minha propriedade diária, minha medida diária. E ela vai me entregando aqui direto. Eu posso só copiar e colar. Essa é a maneira mais fácil da gente trabalhar com medida diária. Mas, para ainda usar a medida de precisão, sabendo os pontos, depois que a gente calcula o TM, tem o terceiro método, que é usar o Google Earth Pro. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Uma janela. Seguimos aguardando o programa. Ah, tá aqui, ó. Google Earth Pro. Eu prefiro o Google Earth Pro, tá, galera? Eu acho ele o melhor. É um pouquinho mais completo. O outro, ele é rápido. Se quiser trabalhar com precisão, aí não dá. Ó, já tá até lá, ó. Lá, lá, lá. Campos de Araúba. Lá, 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 lá. Visto de cima. Então tá aqui, ó. Campos de Anaúba, visto de cima. Temos uma área delimitada. Essa área tá certa, Léo? Não. Se eu quiser editar ela, eu até posso editar, ó. Eu clico nos botões aqui, ó. Que a maneira de controlar aqui é um pouco diferente. Tá vendo que cada ponto e polígono tem aqui? Posso clicar com o botão direito em propriedades. Só aqui que eu vou ser capaz de clicar na área e mudar a área dele. Tá vendo? E aí eu não consigo dar um Ctrl Z porque, né, deixa eu aqui, não salvou. Então a gente consegue trabalhar com esses pontos e editando eles quando a gente estiver editando as propriedades dele. Então clica com direito, propriedades, aí eu consigo jogar meus pontos para o lugar errado. Se eu não clicar em OK, ele não salva, aí eu dou um cancelar, tá bom? O legal daqui, ó, é que quando a gente clica em ferramentas, opções, a gente pode escolher a medida da latitude e longitude em grau decimal, grau minutos, segundos ou universal transversa de Mercator. Essa universal transversa de Mercator ainda a gente não consegue acessar pelo browser. E ela que é interessante para a gente pegar os pontos de coordenada UTM. Como é que eu faço isso? Adiciono um ponto no lugar, coloco o ponto onde eu quiser, dou uma olhada aqui, ó, longitude, latitude, e ele já te dá a própria zona. Anota esse ponto. Ponto no outro lugar que eu preciso e vai fazendo dessa forma, tá bom? Se eu já quiser só as ideias do polígono de referência, eu venho na propriedade dele e aqui tem as medidas. Ó, o perímetro em quilômetros ou metros e a área em metros quadrados. Tá vendo? É um pouco parecido com aquela que a gente fez. Ela está errada porque a gente usou muito menos pontos, né? A gente achou 75 ou 78 mil metros quadrados. Então, o meu polígono de referência é quando eu crio um polígono aqui, ó. Polígono, ponto, 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 e tá ótimo. Olha lá, meu polígono sem título, clico com o botão do lado direito, outras propriedades, na medida dele, ele vai me dar uma área de 13 mil metros quadrados nessa área que a gente tem ali. Ou, quilômetros nem vai aparecer, 1 hectare. Pés, milhas quadradas, acres, tem tudo que a gente precisa. Olha lá, metros quadrados. E o perímetro, que é o comprimento da linha em volta dele. Vamos descobrir aqui, ó, rapidinho, a área desse prédio aqui. Bora?
Já que a gente está aqui, mais ou menos, não vou com precisão não, ó, ponto, 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 ponto. Aqui talvez, aqui talvez. Qual que é a medida diária? 2.915 metros quadrados. Tranquilo? E é assim que a gente calcula da maneira mais fácil possível a área das nossas figuras. A gente literalmente desenha elas nos softwares de produção e aí a gente consegue colocar todas essas medidas. Esses softwares, Google Earth, ArcGIS, QGIS, vocês vão ver bastante em geoprocessamento. Mas é legal a gente já trabalhar com eles. O formato de imagem, né, do carregamento dessas imagens que a gente trabalha aqui no Google Earth, ele é um formato que chama KML. E para trabalhar com shape files, talvez vocês nunca escutaram essa palavra, né? Vocês estão vendo ali que eu estou criando linhas, né? E essas linhas, na verdade, elas são vetores. Por quê? Porque aquele mapa, ele é um planimétrico, ele está visto no plano horizontal, mas ele tem considerado pontos de cota e de altura. Então, a gente está trabalhando com um vetor de um ponto até outro. Se a gente olhar de frente, a gente tem um desnível de altura e olhar de cima, tudo no plano horizontal. Trabalhando dessa forma, a gente consegue criar os vetores para representar as unidades físicas em um programa de computador, que é muito mais fácil que desenhar na mão, né, galera? Vamos combinar aí. Então, a ideia é transformar essas informações numéricas, esses pontos de UTM, essas distâncias verticais, em vetores. E aí a gente vai criar uma imagem cheia de vetores. O nome disso é rasterização. A gente vai usar, né, a todos os limites de pontos para poder calcular os vetores das imagens. Então, a gente sabe exatamente o tamanho, a altura e a distância delas. O formato do principal que a gente trabalha nessas imagens são shape files, arquivos de forma, né? Porque eles calculam e gravam dentro deles as informações vetoriais desses pontos. E aí eles ficam todos orientados numa base de dados. O que é a orientação na base de dados mesmo? É o datum, beleza? Então, pessoal, seguinte, por hoje a gente vai finalizar aqui essa aula gravada. Para a aula que vem, eu espero que vocês pesquisem novas maneiras de calcular área de figuras poligonais, tá bom? Em planimetria. Deem uma brincada no Google Earth. Vocês têm 1 hora e a mais agora liberado dessa aula para poder explorar as atividades do Google Earth, para poder pensar nos projetos e nos seminários e organizar o cronograma de vocês. Vocês estão tendo bastante tempo livre mesmo para poder trabalhar nessas dinâmicas para que vocês entreguem um negócio bem feito, tá bom? Isso aí não é tempo para vocês ficarem dormindo na série, não. E aí a gente vai começar a se preparar na aula que vem para falar sobre os nivelamentos e lá para frente a gente já começa a preparar o nosso projeto. Belezinha? Espero a resposta de vocês e a gente se vê na próxima aula. Pesquisem formas de cálculo de área e eu vou deixar uma aula gravada de correção dos exercícios da lista 2, que não ficou muito legal não, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.